Fala galera, aqui é o professor Leandro Martins, voltando então a publicar os vídeos. Nós estávamos aí trabalhando em outro projeto, inclusive segue a gente nas redes sociais e agora a gente está voltando a gravar os vídeos. E nós temos um pedido especial, uma aluna pediu para que eu fizesse uma aula sobre escala, esse item que é tão importante na prova do Enem e que com certeza vai estar lá de novo esse ano. Por isso, nos siga nas redes sociais, alerta o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e fica sempre com a gente. Não esquece de estudar, revisando todo o conteúdo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre razão e principalmente a utilização da escala na prova do Enem. Vamos começar então definindo o que é razão. Vamos lá. Dados elementos A e B, chamamos de razão, de A para B, o quociente A sobre B, onde B é diferente de zero. Então a razão nada mais é do que a comparação entre dois valores, entre duas grandezas. E aí nós temos várias situações. Na geografia, por exemplo, nós temos a densidade demográfica, que é a comparação entre o número de habitantes e a área ocupada por esses habitantes. Na física, por exemplo, nós temos a velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, por exemplo, se você tem aí um veículo que em 5 segundos percorre 20 metros, então você tem a velocidade média dele 20 dividido por 5, ou seja, 4 metros por segundo. É a comparação entre a grandeza metro e a grandeza segundo, distância e tempo. Agora, sem dúvida nenhuma, quando você quer falar de razão no Enem, o item mais cobrado é a escala. Daí a importância de nós falarmos sobre esse tipo de razão. Então, quando a gente fala de escala, nós estamos falando da razão entre o comprimento de um desenho e o comprimento real. Quando, por exemplo, você constrói uma maquete, essa maquete ela vai ter medidas proporcionais à medida real, se ela for construída dentro de uma escala. Então, nós temos a comparação entre o desenho e o tamanho real como uma medida de escala, ok? Bora dar uma olhada no exemplo em uma questão que caiu na prova do Enem. Olha só. Agora, um dos itens que você mais vai observar ali... Uma coisa importante no trabalho da escala é a mudança da unidade utilizada. Então, nós temos como unidade base o metro, unidade de comprimento. Os seus submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. E os múltiplos são decâmetro, hectômetro e decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então essas unidades elas podem ser transformadas. Cada vez que você pula, por exemplo, de quilômetro para hectômetro, você multiplica por 10. Quando você pula da esquerda para a direita, você multiplica por 10. Se for o inverso, da direita para a esquerda, você vai dividir por 10. Agora, vamos dar uma olhada em uma questão que caiu no Enem para a gente poder entender isso na prática. Sabes que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Então, o que é escala? É a comparação entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Então, nós vamos comparar aqui o desenho feito pelo estudante, que era de 8 centímetros, com a distância real entre as duas cidades, que é de 2.000 quilômetros. Se você der uma simplificada nessa fração aí, nessa razão, dá para simplificar por 8. 8 dividido por 8 dá 1, e 2.000 dividido por 8 dá 250. Então, isso quer dizer o quê? Que 1 centímetro no mapa
corresponde a 250 quilômetros no tamanho real. Só que essa escala ela precisa estar sempre trabalhada na mesma unidade. Então eu preciso transformar de quilômetro para centímetro. Quando você transforma de quilômetro para centímetro, nós temos quilômetro para decâmetro. Quando você transforma de quilômetro para centímetro, nós temos quilômetro para hectômetro, hectômetro para decâmetro, decâmetro para metro, metro para decímetro e decímetro para centímetro. Ou seja, são 5 casas. Então, se eu quero transformar de quilômetro para centímetro, devo acrescentar 5 zeros. Então, nesse caso, nós temos a escala 1 sobre os 250 que já tinha e mais 5 zeros, totalizando aí 6 zeros, ou seja, 25 milhões. Então, a escala é de 1 para 25 milhões. Alternativa correta, letra E. Mas é importante observar um detalhe. Nós estamos comparando aí comprimento, distância. Pode ser que em alguma questão, ele, ao invés de comparar o comprimento, compare a área, a superfície. E aí nós temos uma pequena diferença. Observa só. Nesse caso, nós devemos considerar que a área ou a superfície, ela representa uma grandeza bidimensional. Observa que quando você compara uma área, você tem ali 2 dimensões, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Por isso, essa escala ela deve ser elevada ao quadrado. Então, quando você compara a área do desenho com a área real, essa escala deve ser elevada ao quadrado. Vamos dar uma olhada também em uma questão do Enem que caiu abordando esse item. Enem PPL 2017. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1 para 25. Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno em centímetro quadrado é... Então, vamos analisar aqui, mais uma vez, a comparação entre a área do desenho e a área real. Só que nesse caso, não esquece que a escala precisa ser elevada ao quadrado. A área do desenho eu não sei, é justamente o que ele está pedindo. E a área real é 9 metros quadrados. Como a escala é de 1 para 25, então vai ficar 1 sobre 25 ao quadrado e x sobre a área que está... Como a escala é de 1 para 25, então vai ficar 1 sobre 25 ao quadrado, tá? O desenho nós não sabemos, por isso a gente está chamando de x. E o tamanho real eu já vou transformar para a unidade que ele está pedindo. Ele quer em centímetro quadrado. De metro quadrado para centímetro quadrado são 2 casas. Mas como eu estou falando de uma dimensão bidimensional, de metro quadrado para centímetro quadrado são 2 casas. Mas como eu estou falando de uma área de metro quadrado para centímetro quadrado, são 2 casas. Só que nesse caso, como é bidimensional, ele vai dobrar. Ao invés de 2 casas, você vai acrescentar 4. Então, de metro quadrado para centímetro quadrado, acrescenta-se 4 zeros. Então, por isso, ao invés do 9, nós temos agora 90 mil, já transformando metro quadrado para centímetro quadrado. 1 sobre 25 ao quadrado dá 1 sobre 625. Fazendo a proporção, então, nós temos 625 vezes x igual a 1 vezes 9.000. O 625 que está multiplicando vai passar dividindo. 9.000 dividido por 625, 144. Então, a área na planta baixa dessa estátua é de 144 centímetros quadrados. Mas observa aqui que a gente está transformando o que é real, um tamanho maior, em um desenho, que é o tamanho menor. Então você também pode resolver isso de uma outra maneira. Se eu estou transformando o real em um desenho, então eu vou dividir pelo valor da escala. Nesse caso, eu vou dividir 9, ou melhor, eu vou dividir o 90.000 centímetro quadrado por 25. 90.000 dividido por 25 dá 3.600. Só que lembra que é bidimensional, então essa divisão deve ser realizada 2 vezes. E aí eu vou dividir novamente.
3.600 por 25, 144. Então você consegue fazer aí de uma forma mais rápida, sem precisar de todo esse passo a passo da primeira resolução, ok? Vamos agora para o terceiro tipo de escala, que é a escala de volume. Dá uma olhada só. Nessa situação, devemos considerar que o volume representa uma grandeza tridimensional. Por isso, a escala deve ser elevada ao cubo. Então, quando você compara o volume do desenho com o volume real, essa escala deve ser elevada ao cubo. Bora dar uma olhada também em uma que... Essa escala deve ser elevada ao cubo. Tá? E aí nós temos uma figura tridimensional, só para representar aí que nós temos 3 dimensões, o caso do paralelepípedo, com largura, comprimento e altura, ok? Agora bora dar uma olhada em uma questão também do Enem, que aborda a escala de volume. Enem 2017. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala de 1 para 400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de... Então, dessa vez, nós vamos trabalhar com a escala ao cubo. Então, escala ao cubo é o desenho, né? O volume do desenho é de 25 centímetros cúbicos sobre o tamanho real, que eu ainda não conheço, por isso estou chamando de x. Como a escala é de 1 para 400, então fica 1 sobre 400 elevado ao cubo, igual a 25 sobre x. 400 elevado ao cubo, como é que você faz isso? Faz só o 4 elevado ao cubo e depois você vai repetir a quantidade de zeros. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Eu tenho ali 2 zeros. Esses 2 zeros eles vão triplicar, por isso está elevado ao cubo. Isso quer dizer que vão ficar 6 zeros. Então, 400 elevado ao cubo vai dar, nesse caso, 64 milhões. Fazendo a proporção, 1 vezes x dá x, e 64 milhões vezes 25, isso vai dar... $1 trilhão e 600 bilhões. Caramba, muito zero, né? Então vamos tentar agora transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, que é para facilitar a leitura. Lembra que para transformar de centímetro para metro, eu deveria tirar 2 zeros. Só que é centímetro cúbico para metro cúbico, então eu vou triplicar. O triplo de 2 é 6, então eu devo retirar 6 zeros. Dos 8 zeros que tem aí, eu vou retirar 6. Logo, vão ficar apenas 2. Então, por isso, a resposta é 1.600 metros cúbicos, letra C. Agora, assim como no exemplo anterior, a gente também pode dar uma encurtada nessa resolução. Só que observa que, nesse caso, é o desenho que eu estou transformando em um tamanho real. Então, eu tenho que multiplicar pelo valor da escala. O volume é 25. Eu vou multiplicar isso por 400. Eu vou escrever... os valores em forma de potência de 10, porque você observou aí que tem muito zero, né? Então, para não atrapalhar os zeros, nós vamos escrever na forma de potência de 10. 400 é 4 vezes 10 ao quadrado, porque tem 2 zeros. 25 vezes 4 dá 100. Então, fica 100 vezes 10 ao quadrado. Ele já tinha 2 zeros, que era o 10 ao quadrado. Com mais os 2 zeros do 100, então vai ficar 4 zeros. Posso escrever isso como 10 elevado à quarta. Multiplicando novamente por 400, vai ficar então 4 vezes 10 à sexta. 10 à quarta, 4 zeros, com mais os 2 zeros do 400, ficaram 6 zeros, por isso 10 elevado à sexta. Mas observa que é centímetro cúbico, metro cúbico, então tem que fazer esse cálculo 3 vezes. Então eu vou multiplicar novamente por 400. Então fica 4 vezes 10 à sexta vezes 400. 4 vezes 4 dá 16. 10 à sexta, ou seja, 6 zeros, com mais os 2 zeros do 400, 10 à oitava, 8 zeros. Então vai ficar 16 vezes 10 à oitava. Só que isso está em centímetro cúbico, e eu preciso transformar para metro cúbico. De centímetro para metro, como eu já comentei, são 2 zeros, mas como é cúbico,
triplica, 6 zeros. Então agora eu vou tirar 6 zeros. 10 à oitava tirando 6 zeros fica 10 ao quadrado. Por isso 16 vezes 10 ao quadrado que dá 1.600. Ok? Você tem aí duas maneiras de chegar ao mesmo resultado. Beleza? É isso, meus amores. Valeu. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e até o próximo vídeo.